da praia, e logo onde os pescadores, aleluia, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Queridos irmãos, aleluia, esse lago de Genezaré, aleluia, é conhecido também como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Aleluia, o lago de Genezaré é conhecido, aleluia, como o maior lago de água doce de Israel, tendo ele 19 quilômetros de comprimento, aleluia, e 13 de largura. Era muito, aleluia, explorado pelos pescadores que ali pescavam alimento para levar para a sua casa. O lago de Genezaré é muito conhecido em várias outras passagens, aonde Jesus, aleluia, pregava o evangelho e aonde também chamou muitos dos seus discípulos para poder pregar o evangelho do Senhor. É por isso que o mesmo texto é chamado de o chamado dos primeiros discípulos, porque a Bíblia diz que apertando a multidão, aleluia, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele pega então um barco junto à praia onde estavam os pescadores e começa então a falar da tua palavra. Mas o que chama atenção nesta noite, que a Bíblia diz, aleluia, que havendo descido deles, estavam lavando as redes. Queridos, ninguém lava as redes antes de pescar. Geralmente, aleluia, eles estavam já pescando há bastante tempo e nada apanhava, nem um peixe pegavam. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pesca, aleluia, provavelmente estava ali muitos desses pescadores que se alimentavam, aleluia, desses peixes, que levavam peixe para a sua família, que pagavam parte dos impostos, aleluia, por esses peixes que eram pescados. E muitas vezes nem todas as pescas que eles faziam, aleluia, era uma pesca maravilhosa, ou era uma pesca que dava muita renda, ou era uma pesca, aleluia, que enchia os seus barcos. Provavelmente muitos deles saíam de madrugada, porque a maioria dos pescadores geralmente saem de madrugada e começam então a pescar, aleluia, nas suas redes para poder pegar os peixes para se alimentar. A palavra de Deus diz, aleluia, e entrando num dos barcos que era de Simão, todos sabem que Simão é o mesmo Pedro, que era também um dos pescadores, e a Bíblia diz que Jesus pede que afaste um pouco da terra, e aleluia, onde estava sentado, e ensinava do barco a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas atentamente ouvia a palavra do Senhor, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, ele tinha o enorme prazer de pregar a palavra de Deus. Ele mesmo disse que o seu alimento era pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando Jesus pregava a sua palavra dentro daquele barco, as pessoas que ouviam a sua palavra provavelmente se convertiam, aleluia, tornavam seus ouvidos ao evangelho que era pregado pelo Salvador, e assim Deus fazia grandes maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei nessa noite, aleluia, o que você tem feito. Eu só sei que a palavra do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ela tem sido pregada para o mundo inteiro, e muitas pessoas têm pregado em vários lugares, talvez dentro de barco, aleluia, talvez em coreto nas praças, talvez, aleluia, dentro dos ônibus, talvez nas rodoviárias, enfim, dentro do trem, dentro do metrô, enfim, essa palavra tem sido pregada, essa palavra tem sido levada, aleluia, dentro das matas, aleluia, tem sido levado nas aldeias, tem sido levado, aleluia, para dentro de lares, e muitas pessoas se convertem, aleluia, ouvindo a bendita palavra do Senhor. Pessoas que antes andavam em trevas, pessoas que antes andavam na escuridão,
aleluia, mudaram o seu rumo, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nós entendemos que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, então, aleluia, nós não mais andamos errantes como esses pescadores. Quando ouviu falar da palavra de Jesus Cristo, eles foram transformados. Percebam bem no versículo que eu li aqui na introdução da mensagem, que a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Deixaram tudo, aleluia, para poder seguir a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está pregando, aleluia, louvado seja Deus, ensinando para aquela multidão. E a mente que quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar, aleluia, alto, e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, isto aqui, para o pescador que é experiente, isto aqui é como se fosse uma afronta. Imagine, queridos irmãos, para um pescador experiente, irmão Anderson, que sabia onde estavam os peixes, que estava ali pescando muito tempo, já estava lavando as redes, e agora Jesus manda voltar ao mar novamente. Para ele significava uma afronta. Talvez Pedro pensou: mas Senhor, eu conheço o lago de Genezaré muito bem, eu conheço onde tem tal peixe, qual canto que ele está, qual profundidade ele está, qual tipo de peixe vai vir, mas eu tenho certeza que nesta pescaria eu não tive nenhum êxito. E agora Jesus manda ele lançar a rede novamente. Queridos irmãos, aleluia, a Bíblia diz: lançai, aleluia, ao rede, ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Queridos, quantas vezes nós tomamos certas atitudes, aleluia, fora da direção do Senhor, e talvez mesmo com o mar, que parecia que daria muitos peixes, e agora, aleluia, não dá nada, e agora, aleluia, não tem peixe, e agora Jesus chega mandando eles lançar a rede ao mar, aleluia, para poder pescar. A Bíblia diz, aleluia, respondendo Simão Pedro, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, esta talvez seja a lamentação de muita gente que não fez nenhum sucesso na vida e vão reclamar com Jesus: mas Senhor, eu fiz isso tanto tempo. E às vezes olhamos para alguém e julgamos que aquela pessoa também não vai conseguir, talvez pensando: eu não consegui, fulano também não vai conseguir. Eu pesquei a noite toda, fulano também pescou e nada aconteceu. Mas eu vejo aqui uma obediência de Pedro, mesmo, aleluia, talvez questionando em pensamento, mas a Bíblia diz que ele fala: pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas se você continuar lendo o versículo, a Bíblia diz: mas sobre a tua palavra, aleluia, lançarei a rede, aleluia. Quantos desta noite têm obedecido a palavra do Senhor nesta noite? Irmão, você pode talvez passar por uma situação de desespero, por uma situação sem sucesso, por uma situação gradativa a vida toda, mas quando Jesus mandar você ir, você pode ir com certeza, porque segundo a tua palavra, não é segundo o querer de Pedro, não é segundo o querer de Tiago, não é segundo, aleluia, o querer dos discípulos, não é segundo, aleluia, o querer deles, mas é segundo o querer de Jesus, é segundo o querer da palavra de Deus, que ele lançou, aleluia, a rede novamente. Tem pessoas que não recebem suas bênçãos porque ignoram o mandar de Jesus, começam a dizer: não, eu não vou quebrar a cara novamente, eu não vou pagar esse
Eu não vou fazer papel de bobo. E muita gente pensa assim e perde a sua bênção, porque quando Jesus manda, Ele garante a vitória. Louvado seja Deus. Ele garante a vitória, irmão. E Lucas, aleluia, ele descreve o chamado dos primeiros discípulos dessa pesca maravilhosa. Louvado seja Deus, porque, irmãos, aleluia, os discípulos estavam tristes, cabisbaixo, e agora retorna Simão com o seu barco novamente, depois de Jesus pregar a sua palavra, e começa a lançar a rede novamente. Olha, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus, irmãos, que a tua vitória não é segundo o seu querer, é segundo o querer de Jesus. Que a tua vitória não é segundo o seu pensamento, é segundo as ordens de Jesus. É o que Ele mandar, é o que Ele quer. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, as coisas dão certo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós ficamos a noite toda pescando, não pegamos nada, e lavando as redes com toda lamentação. Mas o Senhor tinha um plano para eles, o Senhor tinha um plano para eles, e a Bíblia diz: então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que se rompiam-lhes a rede. Oh, glória a Deus! Se obedecer a Jesus, as redes vão se romper. Aleluia! Se obedecer às ordens de Jesus, aleluia, as redes vão se romper. Oh, glória a Deus! Eles obedeceram a Jesus, e a Bíblia diz que pegaram uma grande quantidade de peixe, e provavelmente essa grande quantidade deu para eles pagar impostos, deu para eles sustentar a família, deu para eles, aleluia, até vender, aleluia, esses peixes, recebendo esse dinheiro, e assim estabilizar-se por algum tempo. Oh, glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele ajuda, aleluia. E quando Ele fala, é somente nós obedecermos a sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fizessem para ajudá-lo, e eles foram enchendo ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique, Irmão, você imaginou isso, Anderson? Não foi somente um barco, mas os dois barcos quase estavam afundando de tanta quantidade de peixe. Oh, glória a Deus, queridos irmãos. Oh, glória a Deus. Quantos podem entender esta palavra? Talvez na nossa vida pode estar dessa maneira, tudo de água abaixo, não tem nada para pescar, mas quando Jesus manda, o milagre acontece. Os peixes foram pescados e o barco encheu, a ponta chama: não vem outro barco aqui, ajuda a gente aqui. E o outro barquinho, a vez que ia quase a pique de tanta quantidade de peixe. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Parece que eu vejo esses peixes ouvindo a voz do Criador, chamando-os para aquela pesca, e eles ouvem, porque Jesus fala com a natureza. Irmão, vamos ver na Bíblia, quando o mar estava furioso, Ele disse: calma-te, vento, e houve-se uma grande bonança. Da mesma forma, aqui há um milagre divino, que esses peixes provavelmente ouviram o chamado dele, aleluia, e foram pescados, aleluia, para aqueles pescadores se alimentar. Houve um rebuliço. Ela diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés, dizendo: Senhor, aleluia, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Oh, glória a Deus, irmão. Simão, nesta hora, ele ficou quebrantado, e a Bíblia diz que o que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração
Ele nunca talvez tinha visto com tanta experiência na pesca, tanto peixe num só lugar. E a Bíblia diz que ele fala: Senhor, se afaste de mim, porque sou um homem pecador. Mas a Bíblia diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. Oh, glória a Deus! Agora a tristeza se transforma em alegria. Aqueles homens que estavam tristes porque não tinha peixe, que estavam tristes porque não sabiam o que falar com as esposas, que estavam tristes porque não ia levar o alimento para casa, que estavam tristes porque, aleluia, os impostos estavam altos e não tinham como pagar, e estavam tristes, cabisbaixos, dizendo: pescamos a noite toda. Agora a Bíblia diz que o espanto se apoderou daqueles discípulos e eles disseram: nunca vimos algo como essa, nunca tivemos uma pesca tão maravilhosa, aleluia, como esta que aconteceu. Louvado seja Deus. E Jesus diz: e de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. E a Bíblia diz: e levantando-se os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos irmãos, nesta noite a palavra de Deus está nos orientando e nos dizendo para nós não temermos, que Jesus iria nos fazer pescadores de homens. O que é isso? Ganhar almas para Deus. Ganhar almas para Deus. Eu não sou pescador, mas, irmãos, existe alguns tipos de pesca, aleluia, que são feitas, e cada uma nós podemos identificar um pouco como que é cada um pregador, cada um ganhador de alma. Por exemplo, existe a pesca de arrastão, aleluia, é aquela pesca que as pessoas botam a rede e saem arrastando tudo dentro do rio, e ali, irmão, vem tudo quanto é quantidade de peixe. Vem peixe pequeno, vem peixe grande, aleluia, vem até o que não é peixe, aleluia, mas vem junto porque é uma pesca de arrastão. Eu já vi algumas vezes, quando eu era pequeno, algumas pessoas pescando, e essa pesca de arrastão, se eu não me engano, ela é até proibida, porque, aleluia, as pessoas pescam muito, aleluia, peixe pequeno, e assim acaba tirando um pouco o peixe da natureza, aleluia. Essa pesca de arrastão, eu posso compará-la a ela como um pregador que prega para a multidão e que ganha uma multidão de pessoas para Jesus. Ele é o tipo de pregador que é o pregador de arrastão, é o pregador que lança a rede e traz uma multidão para o Senhor. Esse é o tipo de pregação, o pregador que lança a rede no arrastão, que deixa ali muito tempo e depois garra um do lado do outro e vem arrastando toda a quantidade de peixe. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Existe outra quantidade, aleluia, outro tipo de pesca, aleluia, que é a pesca de rede. Esta é muito conhecida, é aquela que eles lançam a rede aonde quer que for, e a rede desce sobre o rio, e ali, quando puxa, ela se fecha ali, trazendo também uma grande quantidade de peixe. Aleluia. Essa pesca, aleluia, é a mesma que Jesus mostra aqui, que eles lançavam a rede, e muitas das vezes a rede ela agarra no fundo do rio, e tem que alguém mergulhar para tirar essa rede, e dá muito trabalho. Mas eu sei que a pesca de rede, ela também traz muitos tipos de peixe. Existe também o pregador que prega para a multidão e lança a sua rede, aleluia, e quando puxa, fazendo apelo, vem também muitas quantidades de peixe. Pesca de rede nós podemos ver em Atos capítulo, aleluia, 2, 4, aleluia, onde Pedro pega e ganha 3.000 almas
Senhor, ele estava como se estivesse lançando a rede e sendo pescadores de homens. Aleluia! Os pescadores que não medem esforços, pregadores é como se fosse, aleluia, pescadores de homens. Pessoas que ganham almas para Deus é como se fosse pregadores, é aquele de arrastão que ganha multidão, é aquele que lança a rede e traz também a multidão. Mas existe outro tipo de pesca, é a pesca pelo anzol. Irmãos, esse tipo de pesca já é um tipo de pesca que a pessoa tem que ter, aleluia, muita paciência, né? Tem que ter muita paciência para você pescar um peixinho no anzol, né? Tem que sentar ali quietinho, ninguém pode fazer barulho, tem que ficar quietinho, e quando você sentir que o anzol está mexendo, você puxa e o peixe vai vir. O pregador que lança o anzol, que é o pregador, é aquele pregador que tem que ter paciência para ganhar um peixe para Deus, ganhar uma alma para o Senhor. Esse tipo de pregador é, aleluia, o que muitas vezes falta, que é o pregador de anzol, irmão. É aquele pregador que não desiste da alma, ele está ali com paciência, aleluia, ele está ali com paciência. Vai demorar, vou pegar um peixinho só, mas eu estou tendo paciência. A hora que ele chegar, eu pego ele. Assim mesmo é o pregador que prega a palavra, às vezes para uma só pessoa, mas ele não desiste, está ali com o anzol. Não, eu vou pescar homens para Deus, porque Jesus falou que eu serei pescadores de homens. E fica ali com o sol, tendo aquela paciência de trazer a pessoa para Deus. É aquela pregação, é aquele que tem paciência, é aquele pregador particular, como nós vemos, aleluia, Filipe, aleluia, quando prega, aleluia, a palavra para o Senhor, para o eunuco, é aquela pessoa que não importa se é uma pessoa, mas ele está ali, lançando o seu anzol para pescar homens para Deus. Existe ainda outro tipo de pesca, aleluia, que é a pesca de arpão. Eu não sei aqui, irmão, né, os irmãos aqui sabem que tem pessoas que pescam, né, irmão Antônio sabe disso, e eu não tenho muita experiência com isso, mas existe aquele pescador que pesca com arpão. Eu acho que os índios costumam muito, irmão, pescar com arpão. Quem pesca com arpão, ele é estratégico. Ele tem que observar muito bem aonde o peixe está. Provavelmente os peixes que são pegados com arpão não são aqueles que vão muito na profundeza, mas aqueles que vêm um pouco para o lugar mais raso. E de repente, aquele que está com o arpão, ele fisga o peixe e assim ele traz, aleluia, esse peixe. Sabe o que é isso? É aquele pregador que ele é mais rígido, ele é mais sério, ele não está nem aí se vai machucar o peixe, mas ele quer trazer aquele peixe de qualquer jeito. Esse é o pregador de arpão, aonde vai pegar aquele peixe, aleluia, que talvez a pessoa tenha medo de botar a mão nele, porque corta, porque pega, que é bravo, mas ele vai lá com arpão, pega o peixe e traz nas costas dizendo: eu peguei um grande peixe. É o pregador de arpão, que tem uma palavra dura como João Batista, mas ele traz a alma aos pés do Senhor. Irmãos amados, é o pregador duro de sermão, é aquele, aleluia, que manda tomar jeito, mas na direção de Deus ele consegue trazer, aleluia, o mais vil pecador para os braços de Deus. São um tipo de pregadores, criadores de almas, aleluia, que ganham pessoas para Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem outro tipo de pesca, esse aqui é raríssimo. Eu já pesquei assim, quando a gente morava lá do lado do Imbé. Hoje o rio está quase seco, mas eu lembro que a gente saía com a minha mãe. A gente saía, meu irmão, com a peneira, não era com anzol, não era com rede, aleluia, não era com arpão, a gente saía com a peneira. E a gente, irmão, sentava dentro daquele rio com a peneira
do homem que convidou para um casamento e mandou: olha, vai nos becos, vai nas ruas, vai nos valados e vai pregar, convidem para o meu casamento. Sabe o que é isso? É as pescarias, aleluia, com peneira, aleluia. E tem outra pesca, tem outro tipo de pesca, mas essa é mais rara ainda. É aquela pescaria que o cara pega com a mão. Eu sei que é difícil demais, mas tem pessoas que pegam peixe com as próprias mãos. Isso não é para qualquer um, irmãos. Você vê vídeo aí na internet de pessoas que conseguem pegar peixe com as mãos. Ela chega devagarzinho, aleluia, o peixe está lá dando bobeira, e quando menos espera, ela mete a mão e pega os peixes, aleluia, louvado seja Deus dos becos, aleluia, e traz, aleluia, os peixes para o Senhor. Então Jesus nos ensinou: não temas agora em diante, porque serás pescadores de homens. Você pode ser talvez um pregador de arrastão, um pregador de rede, um pregador de anzol, um pregador de arpão, um pregador que pesca na peneira, ou até mesmo na mão, mas o mais importante é trazer as almas para Jesus. Quando nessa noite são pescadores de homens, e não importa que tipo de pregador você é, o importante é ser pescadores de homens, aleluia, pescadores de almas para o Senhor Jesus. E pode ter certeza, na sua pesca nem todo peixe será igual, nem todo peixe será igual. Existem muitos tipos de peixes que são diferentes, aleluia. Você vai lidar com pessoas diferentes, aleluia. Por exemplo, na água doce você vai encontrar o pintado, o pirarucu, o tucunaré, a tilápia, a lambari, o pacu, aleluia, e muitos outros peixes dourados. E na água salgada, a anchova, o robalo, o badejo, aleluia, o bagre, aleluia. Você vai encontrar esse tipo de peixe, a corvina, aleluia, o linguado. São tipos de peixe da água salgada e também outros de água doce. Mas você vai saber que você que pesca vai lidar com diferentes tipos de peixe. Assim, um pregador que lança a palavra, que lança a rede ao mar, que lança o anzol no rio, ele vai trazer as almas, aleluia, e vai entregar para o pastor cuidar dessas almas, para o pastor cuidar desses peixes, dessas almas. E Jesus dizia que eu vos farei pescadores de homens. Isso é para nós entendermos, irmãos, que nós somos ganhadores de almas para o Senhor. Para nós entendermos que o Senhor nos fez pescadores, aleluia, não pescadores apenas de peixe, mas também trazendo para os nossos dias pescadores de homens para o Senhor. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Vamos continuar pescando, irmão, almas para o Senhor. Se nesta noite, aleluia, estiver alguém que ainda não aceitou Jesus, que possa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Eu creio que todos aqui nessa noite já servem a Deus, aleluia, mas mesmo assim não custa nada lançarmos a rede, lançarmos o anzol, lançarmos o arpão, aleluia, e trazer almas para o reino do Senhor. Que cada um de vocês, irmãos e irmãs, possam nessa noite sair daqui diferente, com o intuito de ganhar almas para Deus, lançando a sua rede para ganhar homens para o reino de Deus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Eu os farei